Então eu tenho o agente, o intermediário e o campo de atuação, que a gente percebeu que é da 22A, né, que ele fala, e o Deus, Espírito e Matéria, da pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Então, no caso, de acordo, né, o intermediário, ao mesmo tempo que ele sustenta o intermediário e ao mesmo tempo ele serve de base de sustentação para o agente, o campo de atuação, ele sai na matéria, vai se tornar espírito, e o espírito vai se transformar no agente. Posso perguntar? Uhum. Por que você falou que o intermediário sustenta o agente? Porque ele vem a ser alimento do agente? Ele é a base. Por exemplo, vamos colocar aqui o seguinte. No campo físico, eu teria a seguinte forma. Eu teria a matéria molecular, a matéria. Eu tenho aqui como a energia vital. No caso, essa matéria seriam os átomos. E aí, no caso, eu tenho o fluido universal. Dentro desse fluido universal, o que vai acontecer? Você fala isso na parte física? Isso, na parte física, a parte da matéria física, entendeu? Então, dentro da matéria física, eu tenho os átomos, a energia vital como sendo o intermediário, ou seja, o que a gente chama de elemental, porque o elemental é tudo referente desde a matéria elementar, que é o primeiro movimento do princípio inteligente. Certo, que é a união de dois princípios inteligentes. E aí, no caso, até o chamado elementar. O agente seria um elementar. Sim. Com letra maiúscula, né? Correto. E o intermediário seria o elementar com letra minúscula. Aham. E a outra seria a matéria elementar. Sim. Porque o elemental no caso, ele é o pré-uminal. Quem? A matéria é o pré-uminal? O elemental é o pré-uminal. Ah, sim, o de letra maiúscula. Certo. Entendeu? E aí, no caso, o que vai acontecer? Desculpa, então esse elemental seria o comandante, o chefe dos menorzinhos. Isso. E aí, eu não me lembro, tem uma parte do livro do Sebastião que ele fala do ser do corpo, do ser espiritual e do mental. Então, eu estava ouvindo agora o seguinte, que o chamado ser do corpo, que é o que vai comandar o corpo, a união desses três aqui, porque a matéria elementar, ele está no corpo físico, no corpo. A matéria elementar está no corpo físico. No corpo físico, tá? Vamos supor, esse é um esquema, tá? Porque seria o corpo físico, aqui estaria no perispírito. Que estaria no perispírito, então seria o elementar com letra minúscula. Isso. Mas você não falou que isso Sim, mas aí, no caso, é uma forma da gente guardar, entendeu? Porque ele seria o início, o meio... Está em quê? Perispírito. Início, meio e o fim. Então, aqui eu tenho o corpo, o perispírito e a mente. Então, isso daqui, ele é chamado de ser do corpo. O elemental com letra maiúscula é o ser do corpo. Tudo isso aqui. Todo esse conjunto. O corpo,
o perispírito e a mente, o ser do corpo, tá? Então, o que vai acontecer? Essa mente, no caso aqui, essa mente, ou seja, que seria o elemental ou pré-hominal, que eles seriam chamados, né, que a gente chama de hominídeo, ele está... Elementar pré-hominal? Pré-hominal. Ele está comandando o corpo com o auxílio do perispírito, tá? O elemental, né, ele estaria coordenando o perispírito. No caso, esse elemental, eu só estou colocando aqui na mente... Pamela, você falou que a mente, o perispírito e o corpo é o ser do corpo. Isso. Porque no caso aqui, o elemental com ser, com E maiúsculo, tá? Ele estaria coordenando o corpo. Quem estaria coordenando? O elemental com letra maiúscula. Mas só que esse elemental, ele não habita a mente. Ele estaria como mente, entendeu? Ele estaria sendo um Cristo do ser menor. Mas ele está sendo coordenado também por um outro elemento chamado elemental, o ser do corpo. Então a mente, voltando, a mente, o perispírito e o corpo é o ser do corpo. É o ser do corpo. E você fala que o elementar com letra maiúscula, ela está governando o corpo, tá? Embora o ser do corpo ele seja a mente, o perispírito e o corpo, o elemental com letra maiúscula, ele não está na mente. Mas governa o corpo. Ele governa o corpo. E não está na mente. Mas não está na mente. Eu só coloquei aqui como uma referência dele ser o maior estado dessa unidade. Deu para entender? Deu. Aí, o seguinte, ele vai obedecer uma outra referência que vai estar no modelo organizador biológico. Como é que é? Esse elemental, ele vai com letra maiúscula. Porque, na verdade, quem é que vai governar são elementais com letra maiúscula. Entendeu? Então, no caso, a gente vai ter esses elementais tanto... Vai governar só o corpo. Calma você. Você falou que o elementar governa o corpo e não a mente. Tá. Aí depois você falou... Tá. Então, vamos por partes, igual o Fred Krueger. O seguinte, vamos lá. Então, eu tenho aqui, sempre no objetivo, o agente, o intermediário e o campo de atuação, correto? Beleza. Eu tenho 3 elementos, o corpo, o perispírito e a mente. Tá? A mente, ela governa o corpo, correto? Porém, como no caso, nós não falamos a princípio que eu tenho um agente, um intermediário e um campo de atuação? Falou. Sendo que na matéria física eu tenho os átomos, a energia vital e o fluido vital. Você tem os átomos, a energia vital e o fluido vital, correto? Uhum. Aí é o seguinte, mas só que quem é o bambambam da história? É o elemental. Só que, lembrando... Mas só que quem comanda é o elemental. Então você falou que ele não governa o corpo. Ele governa o corpo, mas ele não está na mente. Tá.
Acontece o seguinte, ele está no corpo, mas ele não está na mente, correto? Correto. Então, é o seguinte, isso é ser do corpo. O elemental, que ele na verdade está no perispírito, ele vai receber, ele vai ser um mensageiro de um outro, do elemental 2. Esse elemental que está no perispírito, o que que tem? O elemental 2. Que é o elemental 2 é com letra maiúscula. Também. São vários elementais que trabalham dentro do nosso organismo. O elemental com letra minúscula que está no perispírito. Não, na verdade é o elemental com letra maiúscula também. Além do menor. Além do menor. Tá? Porque, na verdade, o elemental com letra minúscula que está no perispírito chama-se princípios vitais. Que é com letra minúscula. Que, na verdade, os princípios vitais são o fluido vital. Não, o princípio vital. Sim, o fluido vital e energia vital. Fluido vital e a energia vital, correto? Então, no caso, o elemental 1 provavelmente deve estar na matéria inerte, que é o fluido vital. Porque o elemental 1. O elemental 1, que é com letra maiúscula. Com letra maiúscula, provavelmente deva estar no fluido vital. Por quê? Por que é chamado de matéria inerte? Porque ele ele é a matéria, ele é uma semimatéria, entendeu? Ele já está no campo material. Vamos dizer que ele seria um gnomo? Então, os elementais são os gnomos, as fadas. Tá, eu estou falando para criar uma imagem para a gente pegar. Então, esse elemental está no fluido vital? Provavelmente, porque na verdade, porque na energia vital, que é chamado do modelo organizador biológico, quem vai estar no modelo organizador biológico é o elemental 2, que vai formar o ser perispiritual. Que vai o quê? Que na verdade é ele que vai formar o ser perispiritual. Esse elemental ou fluido? O modelo organizador biológico, mais o elemental 2 que eu te falei. O MOB e o elemental 2. Mas eu acredito que seja a reunião de todos. Que vai ser o quê? O modelo organizador, o ser do corpo? Não, o ser do corpo, a gente falou que é porque você misturou e eu misturei também. Agora eu entendi. Gente, eu vou ter que apagar isso aqui. Então me explica aqui antes de apagar. O elemental deve estar no fluido vital, na energia vital, que é o modelo organizador biológico. Certo. Que é o MOB. E o elemental 1, é o que tem? O elemental 1 está na mente. Não, o elemental 1 está no perispírito. Tá? Antes de mais nada, é preciso a gente entender que nós temos um agente que vai comandar um intermediário que vai mediar e, por fim, nós vamos ter um campo de atuação ou uma matéria que ela vai agir em torno, tá? Então, o que vai acontecer? Essa matéria, né, esse campo de atuação, ele vai atuar em várias áreas da nossa vida. E aí, no caso,
a gente pode colocar dentro da nossa realidade interna como ela sendo o corpo, o perispírito e a mente. Quando eu tenho como agente o intermediário e o campo de atuação como sendo mente, perispírito e corpo, eu tenho o que a gente chama de ser do corpo. Então quer dizer que o corpo, perispírito e mente é o ser do corpo. Aham. E no perispírito eu tenho 3 realidades diferentes. Eu tenho o princípio vital, o fluido vital, que seria o princípio vital, ele ainda está lá nas estrelas, tá? O princípio vital, ele está ainda lá nas estrelas. No caso do fluido vital, a gente chama de plasma, tá? Ele vai nutrir a célula. Por que a gente tem fome? Porque esse plasma sanguíneo, ele é consumido durante as nossas atividades orgânicas. Então a gente tem sono, a gente sofre cansaço, porque a célula tem falta desse fluido vital, desse plasma. Por isso a seiva, o sangue, eles são partes desse fluido. Eles são formados desse fluido vital. A seiva, o sangue. E aí no final eu tenho a energia vital, que no caso seriam formados pelos fótons, os pacotes de energia, tá? Todo elemento que vai comandar, ele é o que ele está no chamado perispírito, tá? Todo elemento que comanda foca no perispírito. Então, na verdade, o princípio vital, ele gera a vida. O fluido vital nutre. E a energia vital, ele organiza e mantém a vida. É aquilo que a gente chama de lei. Então, no caso, o nosso princípio vital, ele vai gerar a vida, o fluido vital, ele vai nutrir, ele vai auxiliar a manter a célula intacta, e no caso o fóton, ele vai organizar. Então, quando eu tenho um estado de doença, é porque eu não tenho gerente. Então, por que eu tô falando isso? Porque como o ser do corpo, ele é formado pela mente, pelo perispírito e pelo corpo. No caso, dentro desse ser do corpo, tá? Dentro desse, ele tem um comando que a gente chama de elemental. E ele provavelmente estaria no... Esse comando seria por letra maiúscula do elemental. Sim, ele é um pré-uminal. Porque no caso, esse pré-uminal, ele já passou por toda a matéria, entendeu? Ele já foi matéria. E ele agora está antes do homem. Ele está antes do homem. E aí, no caso, enquanto as partes que sustentam o corpo, vamos dizer assim, seriam elementais, o que comanda o corpo é um elemental com letra maiúscula, correto? Só que esse elemental
que comanda o ser do corpo não é um elemental que forma o ser perispiritual. Então quer dizer que esse ser do corpo que comanda o ser do corpo. Peraí. O ser perispiritual não é o ser do corpo. Não é o ser do corpo. Não é o ser do corpo. O ser perispiritual, mas é ele que vai comandar o elemental, porque aqui eu tenho um outro elemental. Que é para comandar o elemental que está no plasma sanguíneo. Ele vai, no caso, aquilo que a gente chama de obsessor, né? São esses elementais que estão ou no ser do corpo ou no ser perispiritual. Ele vai, porque na verdade, depois o que a gente vai perceber que são ações nossas, são Então ele está no sangue, está no sangue, né? O elemental 1, vamos dizer assim, vamos chamá-lo de elemental 1. E o elemental 2, ele está no MOB, que é a energia vital. Então o obsessor está no sangue, que é o elemental 1. Ou no 2. Porque aí uma coisa que o Sebastião, ele disse o seguinte, que na verdade ele se torna uma inteligência física, que seria o elemental 1, para se transformar numa consciência orgânica, que provavelmente seria... Fala devagar. Que seria... Elemental 1. O elemental 1, ele provavelmente será a inteligência física, porque ele comanda o mundo físico, né? E depois ele seria a consciência orgânica, para depois ser... eu vou falar uma palavra bem chula, tá? Mas não é. Mas é uma palavra para a gente entender. Existe aqui na mente um terceiro elemental, que seria o elemental 3, que o nome dele seria alma encarnada, que seríamos nós. Só que você não repetiu para mim que o obsessor está onde? Está no sangue, e que mais? Ou seria o elemental 1 ou o elemental 2. Que estaria no sangue e onde mais? No MOB, no modelo organizador biológico. Aí no caso seguinte, eu acho que eu estou tirando foco, não? Não. Aí o seguinte, no caso aqui, o ser do corpo, né? Aí no caso o ser perispiritual. Ser do corpo ou ser perispiritual? Calma aí, eu tô pensando. E aí quando ele atinge a mente... Quem? Quando o elemental se atinge a mente... Porque você falou do ser do corpo e falou do ser perispiritual. É porque eu estava raciocinando. Então divida pra gente entender. Quando a gente... quando esses elementais que passaram pelo perispírito, ele chega à parte da mente, ele se torna alma encarnada. Quando esses elementais passaram para o perispírito, quando é que ele torna alma encarnada? Quando ele atinge a mente. Aí é que vai... Aí agora é que chegou a nossa ação. Se nós temos um processo evolutivo, tá?
que a gente sai de aluno, passa a ser estagiário, porque o aluno, aluno quer dizer sem luz. Então quer dizer, eu não sei de nada, eu sou iniciante. Aí eu passo para ser um estagiário. Eu vou tentar fazer para eu entrar e ser um masterchef, um professor, né? Então, no caso, qual é na verdade, o aluno, ele vai agir como aluno, como Paulo de Tarso na Epístola aos Coríntios, na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, ele fala: eu era criança, agia como criança, e agora que eu sou adulto, eu penso nas coisas de adulto e faço as coisas de adulto, correto? Então, no caso, eu sou um aluno, você é um estagiário e você é um professor, um prof. Para eu ser um professor, eu preciso saber fazer as coisas. Enquanto o estagiário, ele vai aprender a fazer, ele já sabe a teoria, porém ele não sabe ainda na prática. Então, isso que você quis dizer de Paulo de Tarso é que quando você é aluno, você vai pensar como aluno, vai praticar como aluno, vai agir como aluno. E aí, quando você passa a professor, você terá a ação de um professor. Porém, tem o seguinte: eu tenho uma ação negativa, ou seja, inferior, no sentido de eu sou um aluno do ensino médio, mas eu sou um professor do ensino fundamental. Eu sou é aluno do ensino médio. Porém, eu sou professor do ensino fundamental. E ao mesmo tempo, eu sou professor, eu sou aluna. Isso, e para chegar ao professor, muito bem, Cícera, é necessário passar pelo estagiário. Eu tenho que passar para ser estagiário para ser um professor. Então, você com isso está dizendo a função do agente, do intermediário do campo de atuação. E aí, no caso seguinte, tem uma outra coisa. O professor, ele vai ser aluno no próximo estágio. Vamos supor, eu, Pamela, professora do ensino médio, eu não posso ainda ser professora da faculdade. Eu tenho que passar pelo mestrado, tenho que passar pelo doutorado, eu tenho que atuar da mesma forma que eu atuo como aluno do ensino básico. É a mesma coisa. Novamente, o agente, o intermediário e o campo de atuação. Deus, espírito e matéria. Corpo, perispírito e mente. No nosso caso aqui. Que tudo eu posso colocar início, meio e fim. Tudo eu tenho aluno, estagiário e professor. No caso, ele fala aqui, Miramês fala o seguinte: devemos, nada errado existe na lavoura universal. Isso. O erro está em quem encontra. Por que eu falei isso? Então é o seguinte: eu tenho o professor, eu tenho o estagiário e eu tenho o aluno. O aluno, ele vai fazer coisa de aluno. Como o professor, ele vai também fazer coisa de professor e da mesma forma que o estagiário vai fazer coisa de estagiário. Posso falar? De novo, mais uma vez. Agente,
intermediário campo de atuação. e campo de atuação. Mais uma vez, dizendo que isso está baseado na pergunta 22A e na pergunta 27, ambos do Livro dos Espíritos, tá? E não entrou a 23? Não, porque no caso é a 22A que ele fala do agente intermediário. E na 27 é Deus, Espírito e matéria, a Trindade Universal. Espírito e matéria. A Trindade Universal. Você falou muito bem, porque no caso a pessoa fala assim, tá fugindo do assunto. Não, a gente tá falando de Deus, né? Então, no caso... Você está falando da ação de um Deus, né? Porque o Deus, ele pode variar, como você mesmo falou, e vai depender do nível consciencial. Então, vamos lá. Em todos os níveis há um Deus, há um agente e um intermediário. Então, olha só. Vamos supor que esse seja um universo, correto? Antes da gente falar Deus, universo, tá? Aí eu tenho esse universo, é o Deus desse universo aqui. Que na verdade, ele é do terceiro universo que eu desenhei, ele é o universo para esse aqui e assim por diante, ele vai diminuindo. Da mesma forma, igualzinho, olha só, sabe o que isso lembra? Esse desenho aqui que eu fiz? Lembra a árvore. É como se tivesse feito um corte de uma árvore. Isso, no caule. Então, e sabe o que também isso quer dizer? O que o Sebastião fala, que não vou falar como ele fala, mas mais ou menos isso, é essa a ideia. Que quando nenhum ser maior tem seres infinitamente menores. Sim, olha só, no caso... Até o infinito negativo ou o infinito positivo. Aí, conforme os deuses, né? Aqui eu tenho o Deus, o Espírito e a matéria. O agente, o intermediário e o campo de atuação. Então, no caso, o seguinte... Quando o Deus pensa, ou o Espírito pensa, todos pensam, né? Quando todos pensam, vão formando o que a gente chama de princípios inteligentes. Ou seja, aquele que está no estágio inicial. Não importa, é o aluno. Não importa em qual estágio ele está, mas ele é formado... Quando eles pensam? Vão formar princípios inteligentes. Ou seja, o princípio Deus... inteligente. o Deus, ele pensa o Espírito e o Espírito pensa a matéria, num determinado estágio. Aí ele vai num contínuo até chegar num certo infinito, que ele vai pensar uma matéria inicial chamada de princípio inteligente. Repete. Ele vai pensando, 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 até chegar num estágio chamado de princípio inteligente. E aí, no caso, ele vai impulsionar, é tipo uma máquina, é tipo um rolamento. E aí, no caso, o que vai acontecer? Esse rolamento, esse princípio inteligente, e ao mesmo tempo, ele vai aumentando, ele vai crescendo, e quem está aqui nessa... Esse princípio vital... Não, mãe. O que vai crescendo, vai crescendo, princípio inteligente, ele vai crescendo, ele vai se tornar um masterchef, vai se formar um professor, e aí, no caso, ele vai se transformando num outro universo. Ele vai passando de estágio em estágio, então ele vai crescendo, igual a raiz de o caule de uma árvore, ele vai crescendo. Então, por isso que a gente fala que Deus é o próprio universo, né? Então, é essa a realidade em que nós vivenciamos. E aí, no caso, o seguinte, então,
no caso, se nós não existíssemos, um dia a gente iria existir, vamos supor, tá? Por exemplo, um espírito elemental, quer dizer, ele é formado por vários espíritos. Um espírito elemental, letra maiúscula. Sim, individualizado. Um espírito individualizado. Tá, então vamos lá. Ele rapidinho. será... Então, olha só, o espírito... A soma de vários espirititinhos. Isso. Forma do espírito, princípio inteligente, né? Princípio inteligente. E aqui é átomo psi, que seriam os átomos psi, que seriam os átomos que já passaram pelo estágio do átomo físico, e o intermediário aqui seria o átomo físico. Então, no caso... Sabe que eu lembrei? Pode falar, Cícera. Do nosso sistema no corpo, os órgãos. Aí eu lembrei até dos alvéolos pulmonares agora. Mas é assim... dos sistemas. Cícera, não vale. Por quê? Porque ela, enfermeira, sabe disso, e você, professora de biologia, sabe disso, e eu? Eu aqui, eu sou o átomo físico, o intermediário. Não sou. Eu sou o espírito, o princípio inteligente. Mas você não tá errada não, Cícera. Não, eu tô brincando, filha, é só pra gente... Não, eu compreendo. E até porque também o Sebastião, em alguns programas, a PAN... É o professor, estagiário e aluno. Então, no caso, o aluno seria, no caso, o princípio inteligente, o átomo físico seria o intermediário e o espírito, o átomo psi. Isso seria uma referência, tá? Uma analogia. Uma analogia, muito bem. Então, o que vai acontecer? Essa matéria, tá? Ela vai atuar como matéria, como Paulo. Então, por que ela vai, o que vai atuar como matéria? A matéria vai atuar como matéria. O apoio, o campo de apoio. O campo de atuação. Campo de atuação. Ele vai atuar como matéria. O intermediário, ele vai atuar como intermediário. E o Deus vai atuar como Deus. Porém, na referência do intermediário, o campo de atuação, ele vai estar em desconexo ao intermediário. É a mesma coisa. Eu vou para o hospital de bermuda e chinelo, é a mesma coisa. Eu não vou ser um médico, porque existem referências sociais. Então quer dizer que essa matéria, esse aluno, ele mesmo que queira, mas acontece que já aconteceu isso com o Kardec, com o seu professor. Ele ficou no lugar do professor. Sim, mas ele já era professor, embora ele tenha referência de aluno na carne. Porque a gente tá... agora eu vejo como Marquinhos, depende do referencial. Eu posso ser um deficiente físico, mas estar na situação de professor e ser um aluno da matéria. Como também o intermediário nessa situação, ele não será o professor, embora ele faça conexão com o aluno. Vamos dizer que ele seja o explicador do aluno. Sim. Aquele aluno da sala que você pega como ele sabe mais um pouco para ajudar o outro. Isso, mas no caso, lembrando que porque existe por que a gente fala muito na lei de causa e efeito? Porque imagine o seguinte, nós estamos, tá, sendo alunos ou intermediários
sendo candidatos a ser professor. Isso. Agora imagine o seguinte: numa prova, você tem que passar por situações vivenciais para que o professor possa te passar. Senão, você vai ter que refazer aquela situação. Foi por isso que eu falei a você que quando aqui aquele que está abaixo de mim, aí é o seguinte, tá? Vamos imaginar o seguinte: um aluno, ele fez alguma coisa dentro dessa realidade. Vamos colocar esse universo como realidade humana, tá? Então, na verdade, nós estamos treinando para sermos anjo. E nós estamos saindo da fase elemental. Nós somos elementais que nos transformamos em homens e estamos indo para o anjo. Mas só que para eu me tornar um anjo, eu preciso ser humano, tá? Eu preciso ser humano. Só que, o que vai acontecer? O que é ser humano? Ter domínio da parte intermediária e do campo de atuação, que é a parte do ser perispiritual e o ser do corpo. Ele tem que ter domínio na parte de quê? Do ser perispiritual e o ser do corpo. Ele tem que ser o Deus do corpo. Ele não pode ser o ser do corpo. Ele tem que ser o Deus do corpo. Esse é a grande domínio da parte perispiritual e da parte corporal. É o domínio que, no caso, o domínio perispiritual seria das emoções. E é o ser do corpo as reações orgânicas. O intermediário é o quê? Calma aí, deixa eu só falar uma coisa. Depois a gente... Não. Porque aí, mãe... Aí você vai esquecer e não vai mãe, falar. São 9h20. Tá, mas isso não custa, é rapidinho o tempo que a gente tá discutindo. O seguinte, no caso, quando eu... por exemplo, vamos supor, eu tô aqui na mente, tá? Eu tô aqui na mente. Eu tenho que ter domínio do ser perispiritual e do ser do corpo. Aí o que vai acontecer? Se eu ajo fora dessa ação, eu não estou falando fora de mim, eu estou falando dentro de mim. Porque, na verdade, amar a Deus em todas as coisas, ou seja, em mim mesmo, e ao próximo, cada realidade minha, como a mim mesmo, como a totalidade. Amar a unidade que sou eu, Pamela, e a variedade que existe em mim, ou seja, a parte boa, a parte não boa e a parte uga-uga. Deu para entender? Aí é o seguinte, se eu deixei de lado escapar uma coisa, por exemplo, né, nesse ímpeto, eu assim, às vezes eu falo mal, de certa forma, ríspida com a minha mãe, mas eu peço desculpas, a gente está aprendendo. E aí, daqui a pouco, eu me arrependo. Mas aí eu falo assim, cara, eu não devia de fazer isso, eu sou espírita, eu estou estudando, aquela coisa toda.
vai gerar em mim aquilo que eu chamo de compaixão. Não. O arrependimento? Não. Eu me arrependi. Me arrependi e expiei com a culpa, mas eu tenho que me apiedar de mim. Entra aqui a piedade. Essa piedade, ela vai fazer com que eu entre no universo para eu entender a razão o porquê, a causa. Ele vai me levar à causa, a entender o efeito. Vamos lá. O efeito, eu não sei se seria o efeito ou a causa. Não, primeiro tem você cuida o efeito para depois então, ir a causa. Tá, beleza. Obrigada. Então, oi, fala. Eu acabei de abrir aqui o Despertar da Consciência, né, de Sebastião Camargo, na 398, na 5ª edição. Aí encontrei aqui tudo que você está falando. Meu olho foi em cima disso aqui. Deus interno, tudo isso que você está falando. Página. Indivisível, imortal. A soma de todos dos vários Cristos, que nós todos estamos falando no momento. O templo das virtudes. Qual é? O reino de Deus em nós. O subconsciente, o diretor-geral. Qual é a página? Na página 398 da 5ª edição. O Despertar da Consciência. Edição O Despertar 398. Deus interno. Deus interno. Então eu posso só continuar o que eu estava falando e você me interrompeu? Não, rapidinho, só terminar aqui. Seguinte, eu tenho aqui a piedade, ok? Eu falei mal com você. Aí eu me arrependi, me culpei. Só que eu não demorei nessa culpa e entrou a piedade. Ou seja, eu vou me compreender que eu sou humana. Eu reconheci no meu erro, reconheci que eu ainda estou pecando, e aí eu entro em mim e busco o efeito. Aí eu vou entrar numa outra parte chamada compaixão. Essa compaixão, ela vai me levar a entender a causa, e aí no caso eu vou transformá-la em amor. Que aí eu vou fazer um trabalho chamado de reprogramação. Eu vou reencarnar para reparar a situação. Eu busco a causa do efeito, eu entendo por que eu fiz isso. A compaixão, ela vai levar em mim, através do autoconhecimento que você, Cícera, me fez entender essa situação, e através do amor eu vou agir através de um processo de reencarnação, ou seja, mudança do meu pensamento. Agora pode falar. Então o que eu quis dizer é o seguinte: eu evoluo. Eu evoluo. Você não. Eu não. Aí a gente desencarna. Você ficou para trás. Porque você não conseguiu assimilar a lição. Porque não basta só a gente estar estudando, a gente tem que praticar. Se você não praticar, você não pode ir à frente. Correto. Supondo que eu tenha praticado e fui à frente. Você não praticou, ficou atrás. Correto. Aí eu mando uma parte minha. É aquilo que o Sebastião fala, que ele vai reencarnar lá no mineral. Mas eu posso fazer isso encarnada. 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 Por Também. exemplo, no caso, eu quero salvar a Cícera.
Aí, o que vai acontecer? Eu envio um pensamento meu até a Cícera, reencarno na Cícera, e eu posso, até mesmo dentro de uma personalidade, assim, rearranjar, reprogramar para a Cícera ocupar novamente o corpo, para ela poder voltar aonde ela estava. E isso tem vários filmes falando disso. Um deles é Se Eu Fosse Você. Ali é um processo de reprogramação. Eu vou ver esse filme, Se Eu Fosse Você. Você já viu? Já? Já, é do Tony Ramos. Ah, tá. Né? Tem o 1 e o 2. E no caso é assim, porque na verdade eu tenho que continuar esse processo, só que tem que ser contínuo, porque se eu parar essa máquina, acontece uma coisa chamada doença. O Sebastião fala, Ai, não. Isso está no capítulo. Volta. Eu fazendo a coisa que me deixa, que vem enraivecer esses pequenos seres, eu adoeço. Certo. Né? E aí é o que a gente chama de obsessão. E aí, se eu faço aqui, quem fala isso é Ramatiz. Está na página 44 do quinta edição. No livro do Sebastião. E encerrar o estudo, o que vai acontecer? Como a mamãe falou, quando eu, que estou humano, tentando ser humano, né? E nisso, quando eu sou humano, eu vou para anjo, e eu não ajo corretamente, esses seres acabam se rebelando. Então ocorrem, mesmo dentro ou fora de nós, essa rebelião aqui. Então, no caso, qual é a nossa função como elementais mentais, vamos dizer assim? Que é manter o fluxo Deus, Espírito e matéria. E aí a gente chama esse processo de auto-amor, que ela é mantido pelo chamado auto-realização, e depois no final é chamada quando eu sou, exatamente, quando eu passo para outra fase, eu tenho o meu estado de auto-iluminação. E uma outra coisa importante a gente entender, que não importa se nós ainda não somos anjos, mas já sabemos fazer alguma coisa. Eu já sei como, por exemplo, agir em determinadas situações, ou tem coisas que eu já sou e tem coisas que eu estou sendo. Então, qual é o recado que a espiritualidade ela está dando em nós? É da gente poder nos aprofundarmos nesse parâmetro, que a cura para todos os males, como diz Jonas de Ângeles, está dentro de nós. Então a gente precisa entender essa realidade toda para entender que o obsessor, que o demônio, que o anjo, até mesmo o anjo da guarda, é aquilo que está, é a parte mais nobre que existe na gente, e que o obsessor seriam esses elementais da retaguarda.